Olá, meus amigos do PopFan. Edgar Borges, mais uma vez, com o PopFan Entrevista. E nesse momento, um convidado especialíssimo, alguém que tanto quanto eu, quanto você que nos vê, que nos ouve, é um apaixonado por tecnologia, entretenimento e a cultura pop. Eu falo de ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Sampaio, do podcast Primeiro Contato, que está num momento muito feliz com um apanhado, uma coletânea de um mapeamento histórico da chegada e desenvolvimento da indústria de tecnologia dos computadores no país. Sr. Henrique Sampaio, seja muito bem-vindo ao PopFan. Muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção. Oi, Edgar. Oi, galera. Bem, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Bom, primeiro de tudo, o Primeiro Contato, seu podcast, que exatamente traça esse perfil, reconta um pouco da história do surgimento dos primeiros computadores, a tecnologia, desde a industrialização até o usuário de ponta, caseiro, de onde e como surgiu esta ideia maravilhosa de criar este documento em formato de podcast. Eu tinha uma curiosidade mesmo de vasculhar essa história, porque eu cresci nos anos 90 com um computador, né? Eu ganhei meu primeiro computador em 95, aproximadamente, entre 95 e 96, e eu fui usuário, né? Fui consumidor ali, eu comprava os jogos da Brasoft, eu comprava as revistas. Então eu lidei muito com essas empresas, né, empresas brasileiras que faziam essas distribuições, essas dublagens, e todo esse trabalho para a construção desse mercado. Então, quando aliás, em 2000 e pouco, assim, 2015 mais ou menos, eu comecei meio que já numa outra fase, já como jornalista, querer meio que acessar essas histórias, eu começava a perceber que tinham muitas lacunas, que ninguém tinha explorado muito bem, né, essa história ainda. Embora a gente tenha ali alguns documentários, algumas matérias e alguns trabalhos de registrar a história dos consoles no Brasil, a gente não vê a mesma coisa para a história dos computadores, especialmente quando a gente olha para esse lado aí dos jogos, né, dessas companhias como a Brasoft. Então, já em 2015 eu comecei começar a tentar contar essa história, né? Eu publiquei uma reportagem em 2015 sobre dublagem de games com um enfoque na Brasoft, né? Como a Brasoft, ela desbravou a dublagem de games no Brasil muito antes das dublagens que a gente conhece, né? Da Sony, da Microsoft, né? Dos jogos de console. E a partir daí eu fiquei sempre tinha essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Tipo, de querer me aprofundar mais e de me envolver mais. E eu tinha a ideia de escrever um livro inicialmente, né? Então, sempre que eu ia pesquisar alguma coisa, eu percebia que eu caía nesse limbo, né? Em que é muito curioso, né? A gente acha que a internet tem tudo, você vai encontrar tudo ali. Mas se alguém não se propor a registrar e documentar e colocar na internet, né? Contar uma história, essa história, esses registros não vão aparecer automaticamente ali, né? Então eu caía nesse limbo, percebia que ninguém tinha contado essa história, então eu tinha essa ideia de escrever um livro, até que eu propus eventualmente de transformar essa ideia num podcast narrativo, né, documental, isso para os meus sócios, né, do Overloader, e eles gostaram da ideia. Eu acabei produzindo um piloto e deu certo, todo mundo gostou, e eu fui a fundo nisso. Bom, o senhor mesmo a cada episódio conta, curiosamente, que todo este processo de coletagem de entrevista, de mapeamento e produção do roteiro, porque afinal de contas há que se seguir uma linha temporal. Por mais que você tenha todos os participantes ali presentes, os atores que provocaram essa mudança, esse avanço, essa implantação da tecnologia como nós conhecemos hoje no país, o mais importante é o estabelecimento dessa linha temporal. Com mais de 50 entrevistas realizadas durante o ano de 2020, qual foi o momento mais difícil de se traçar essa linha de roteiro, estabelecer este é o nosso ponto inicial, porém eu preciso destes atores também para ajudar a completar essa sentença onde ela está em branco. Como é que foi esse processo? Eu acho que foi a parte talvez mais complicada mesmo, né, de toda essa produção,
porque eu fiz basicamente tudo sozinho, assim, né, da pesquisa até a redação dos roteiros. A parte de edição, mesmo que eu não peguei para fazer, mas no próprio roteiro eu já delimito tudo, como que vai ser, onde entra a música, né? Eu faço, digamos, uma direção e uma supervisão. Então é meio que eu comandei tudo ali. Isso facilita um pouco o processo, né? Porque como eu estou centralizando tudo em mim, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, que eu faço com aquelas informações. Então, eu acho que isso agilizou um pouco, mas ao mesmo tempo foi muito trabalho, né? É muita coisa, assim. Então, eu tinha que lidar com muita informação, né? Com uma sobrecarga de informação, com a produção, de ligar para as pessoas, de entrevistar, de pegar aquele material e transcrever. E pegar alguma informação que ela me falou ali para chegar em outro lugar. Então, foi uma coisa bem orgânica, e muito, eu acho que como se diz, assim, aquela intuição mesmo, sabe? Como eu estava lidando com isso, eu tinha que tentar interpretar todo aquele material e falar, putz, eu acho que eu tenho que ir para essa direção, eu tenho que talvez me focar nisso. Então, tentar, a partir do que eu coletava, tentar me focar nas coisas que pareciam mais interessantes. Então, foi um processo bem orgânico, né? Eu usei muito um aplicativo online chamado Miro, que ele permite você criar tipo um mural, assim, né? Você vai colocando ali links, vai colocando imagens, daí eu acessava os acervos da revista Veja, da Folha, enfim, de uma série de revistas e jornais para mapear, né, esses eventos que aconteceram no passado, especialmente nos anos 80, né, que é o começo de toda essa história, é um período mais distante, então é um pouco mais complicado de remontar isso. Você de fato tem que recorrer, né, a jornais, né, a registros jornalísticos para facilitar. Então, foi meio que a partir daí, né, dessa pesquisa mesmo, nesses acervos, e a partir dessa delimitação inicial, eu fui acessando essas pessoas que viveram, que tinham histórias para contar ali, e a coisa ia se expandindo, né? E eu acabei escolhendo como escopo, né, da série a chegada dos computadores na casa dos brasileiros, né, o desenvolvimento desse mercado, mas sempre me focando bastante no espaço do entretenimento, do software que chegava na casa das pessoas, né, que acabava sendo o software infantil, o software educativo, o software, o jogo, né, o videogame, a enciclopédia interativa, as revistas em CD-ROM. Então, é aquela coisa que chegava para o usuário doméstico, né, e que acabava sendo mais popular nesse período. Eu acabei meio que explorando esse espaço, e eu acabei identificando que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, você tem uma transformação muito grande desse cenário, que é justamente a chegada da internet, a chegada de empresas estrangeiras, você tem toda uma questão também econômica, né? A gente começa a voltar a ter sinais de crise econômica, depois de um momento de um certo controle, uma situação financeira mais saudável, digamos assim. Então, você tem ali umas transformações que meio que acabam com o cenário como a gente entendia, né? O cenário de computadores domésticos como a gente entendia. Então, eu entendia que aquele era o fim dessa história, né? Então, a história que eu estou contando é justamente a história da Brasoft, da Cidexpert, né? Das empresas que conseguiram prosperar nesse período e colocar tanta coisa para dentro das casas das pessoas, né? Tanto os CD-ROMs que elas colocavam para dentro do computador, como as revistas. Então é bem focado nesse período aí, dos anos 80 até o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Bom, é interessante também porque o senhor mesmo menciona que traçam um perfil seguindo os primeiros atores, né, como a Brasoft, que foi a desbravadora, por assim dizer, de todo esse importante segmento para nós aqui no país. Óbvio que existe também um certo momento de uma memória afetiva do primeiro game, do primeiro computador, da primeira conquista, por assim dizer, com produtos ligados à informática, ao estabelecimento da informática no nosso país. E, ao mesmo tempo, também o viés jornalístico, ou seja, o tino pelo... Olha, eu tenho que, como o senhor mesmo mencionou, tenho que seguir por essa linha, eu acho que
é melhor de eu abordar um determinado tema assim. O que foi mais difícil de separar o Henrique Sampaio, o fã, aquele saudosista? Aliás, o que não? Houve dificuldade em exatamente separar o Henrique Sampaio saudosista do Henrique Sampaio jornalista que precisava produzir o conteúdo quando em diálogo, em contato com as pessoas que o ajudaram a adentrar esse universo? Eu acho que não. Pior que é curioso isso, né? Normalmente, quando você está falando ali de um gamer, né? Uma pessoa que joga Uhum, videogame, que está pertencendo a esse espaço, existe muita paixão normalmente, né? Então você uhum, associa muito é, esse espaço à paixão. E embora eu seja uma pessoa super apaixonada também por videogames, eu sempre tive esse pezinho mais atrás, assim, com relação a aham, essa coisa, porque eu sei que a paixão é justamente, ao mesmo tempo que ela leva coisas muito legais nessa indústria, ela também leva coisas horríveis, né? A gente tem muitos casos de assédio dentro da indústria de games, a gente tem sim. uma dificuldade até de questionar uma série de problemas dentro da indústria de games, muito por conta dessa paixão. Então, Uhum, há muitos anos eu acho que identifiquei isso e eu sempre cobri os problemas da indústria de games, né, como uhum, a falta de diversidade, por exemplo, justamente assédio a mulheres, por exemplo, é, questões, enfim, várias questões. Então, eu acho que isso, por conta dessa consciência, digamos assim, eu acho que foi fácil de separar um pouco essa questão nostálgica do jornalismo em si. Desde o começo, eu pensei no primeiro contato como uma história focada ali nos registros, né, em uhum, tentar encaixar a história dos videogames dentro da história do Brasil, porque de fato é uma coisa que a gente está falando de um contexto econômico específico, de um uhum, contexto político, social específico. Então, sim. e isso reflete, né, na indústria e no mercado de games, reflete nesse espaço de consumo. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Então eu já tinha muito, muito bem assim, em mente que eu queria fazer essa associação, né? E isso envolve ter uma noção, uma visão mais crítica, né? Envolve ter uma Uhum, visão também panorâmica, de você não tratar o videogame como uma bolha, né? Como uma coisa que existe no vácuo. Não, ele existe no Brasil, dos anos 80, dos anos 90, com todos os seus problemas, todas as suas questões econômicas, e isso vai afetar, né, essa história. Então eu já tinha muito em mente, assim, que eu queria tratar dessa maneira, até também já percebendo como esse tratamento ele não é muito comum no meio de videogames. Porque eu acho que até porque os videogames em si, eles são uma atividade meio escapista, digamos assim, né? A gente muitas uhum, vezes está jogando um jogo para se divertir, para fugir da realidade, para esquecer dos problemas, e isso é legal, eu acho que todo mundo faz isso, mas quando a gente vai falar do videogame de uma maneira mais ampla, eu acho que a gente tem que evitar o escapismo, né? E daí acabar trazendo o videogame para a realidade, né? E esse é um processo que justamente envolve você se afastar um pouco da paixão e você começar a enxergar o jogo como cultura, né? Como algo que está sendo consumido por um público que tem gênero, que tem idade, que tem classe social e está inserido em todo esse contexto, né? Então, a gente começa a falar de videogame como algo, de fato, que faz parte do nosso tempo, né? Das nossas vidas, de uma maneira relevante. E eu acho que até respeitar o tema, né? Quando você faz isso, né? E por isso que eu acho que eu entendo assim que muitas pessoas consomem o primeiro contato como nostalgia, como uma maneira até de voltar ao passado e lembrar de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo isso, ela também vai acabar lidando com questões políticas e econômicas da época e vai perceber que aquele sentimento gostoso familiar, né, de que o passado era melhor, ele vai perceber que talvez não seja tão melhor assim, né, porque o podcast ele traz ali à tona vários problemas que a gente teve que lidar naquele período e que talvez eu mesmo não me lembro tanto porque eu era criança, né? Acho aham. que muita a nossa geração acho que talvez não se lembre disso, mas nossos pais certamente vão lembrar. Então, eu acho que sempre fez parte da proposta do podcast, né? De fazer mesclar essas duas coisas e não ficar só na nostalgia, só nessa paixão. Então, ou seja, um equilíbrio, uma ponderação entre razão e emoção. Mas como o senhor mesmo coloca, ele está muito mais formal, apesar de ser descontraído, porque
existe o cuidado em você traçar um início, meio e fim de uma história, né? Afinal de contas, se trata de um documento histórico em áudio sobre todo aquele panorama, como o senhor mesmo mencionou, cultural, econômico, tecnológico de uma época que nos fez chegar até hoje. Mudando um pouquinho o ambiente da pergunta, eu gostaria exatamente de saber, dentro da Overloader, como é exatamente para vocês saberem que a partir de agora vocês têm uma extrema importância com a contribuição cultural mesmo histórica ao nosso povo com a realização desse feito através do primeiro contato. Para vocês, como é que é exatamente ter uma criança extremamente importante para o público, que a partir de agora pode e, por que não, deverá até ser recomendado como documento para análises, instruções e avaliações em instituições educacionais, universidades e tudo mais. Como é que é para você exatamente o sentimento de orgulho que É uma o coisa primeiro que eu acho que contato traz? a gente tá meio que percebendo ainda, né? Porque o Uhum, podcast ele tá indo ao ar ainda, né? Ele nessa semana que a gente estava fazendo essa entrevista, foi uhum, o sexto episódio ao ar. A gente tem mais aí uns quase 2 meses de podcast, né? De uhum. episódios semanais. E, e eu ainda estou sentindo, né? Essa repercussão, o feedback das pessoas. Eu vi bastante comentário assim, de pessoas justamente ligadas à academia, que estudam a história dos videogames, que estudam essa arqueologia digital, pessoas dizendo que é um trabalho importante, né? Então eu fico muito orgulhoso, eu fico muito feliz com isso, né? Porque quando eu estava produzindo esse podcast, eu tinha momentos ali que eu ficava meio que, será que as pessoas vão entender isso? Será que elas vão se interessar? Existia uma dúvida, né? Quase que aquela síndrome do impostor, sabe? De Sim, você não ter certeza se aquilo que você está produzindo e aquilo que você está dedicando tanto tempo, tanta energia vai ser compreendido, bem recebido, né? Eu acho que isso é normal para quem trabalha com alguma coisa durante muito tempo, né? Especialmente quando você não pode mostrar, quando você não tem um feedback, quando você tá tudo concentrado em você durante tanto tempo, né? Daí quando você solta o mundo, parece que você depositou um negócio de 1 tonelada ali, que dá um baita de um alívio. Mas eu ainda estou recebendo, né, esse feedback, essa, eu estou entendendo, né, como que ele está impactando. É, é algo que ainda não é muito claro, né? Eu acho que isso leva um tempinho ainda, uhum. especialmente, eu acho que mesmo depois do podcast ser lançado, talvez ainda leve um tempo, assim, para a gente ver toda essa repercussão, né? Mas é interessante, está sendo muito legal. Eu acho que no momento o que é mais visível, assim, né, que é mais fácil de perceber, é justamente isso que a gente está fazendo. Assim, tenho conversado com muitas pessoas, tenho dado entrevistas, eu vejo o podcast aparecer aqui e ali, né? É uma coisa que a gente, aqui no Overloader, a gente não percebia eh, nos últimos tempos, assim. Eu acho que foi mais ali quando o site surgiu, quando a gente começou um financiamento coletivo em Uhum. 2015, eu acho, faz bastante tempo já, e a coisa deu certo, né? Então, tipo, teve também uma repercussão, mas o primeiro contato, de fato, foi uma coisa mais ousada, assim, nossa, né? Tipo, um próximo passo mais ousado que a gente esperava até, né? Que tivesse alguma repercussão maior, tivesse um reconhecimento, justamente porque foi uma dedicação muito grande, né? Imagina, mais de um ano produzindo uma coisa ali que a gente realmente acreditava. Então tá sendo muito legal, assim, tá sendo muito, muito bom acompanhar e eu fico muito orgulhoso também de perceber que ele pode servir de base ali para estudo, para história, né? Para a gente até para ajudar, talvez, na maneira em que a gente registra a nossa própria história, né? A história da tecnologia, dos videogames aqui no Brasil, né? Talvez de direcionar ou de dar um entendimento de como a gente pode justamente fazer essa associação, né, da nossa história dentro da história do país, né, dentro da história do Brasil, assim, de tratar videogames de fato como história contemporânea. É muito, muito interessante porque às vezes eu me pego, depois de ter consumido esses 6 primeiros episódios, né? Nós estamos gravando, como o senhor mesmo mencionou, no intervalo nesse ato
da primeira parte, para a gente poder processar, entender o que aconteceu. Estamos partindo para o momento, então, onde você vai contar com depoimentos dos fãs, das pessoas que ouviram o primeiro contato. Vou entrar nessa pergunta daqui a pouquinho, mas só realmente para fazer um paralelo, porque eu já me pego, graças ao primeiro contato, toda vez que eu agora imagino o nome do George Lucas, tan, 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 não tem jeito. Vocês criaram isso na minha cabeça, agora eu sempre ouço o tema de Star Wars quando eu penso em George Lucas, mesmo sem falar. Então isso foi muito engraçado, muito legal, porque há uma associação dentro disso que foi feito. E por falar exatamente na associação, qual é a importância dos apoiadores associando-se e apostando numa ideia, num projeto que vocês da Overloader levaram a conhecimento público para a criação desse podcast? Como é que você entendeu o retorno do público ao acreditar e apostar nessa ideia? Quão importante também foi? É de extrema importância, né? Porque é isso que mantém basicamente o projeto ativo, né? O Overloader é um site independente que depende, né, da comunidade. A gente só existe por conta de contribuições da comunidade. A gente até tem ali de vez em quando propaganda, né, publicidade, anunciantes nas nossas lives, nos nossos podcasts. Mas o que realmente mantém o Overloader enquanto um projeto, uma operação, é a própria comunidade. Então é extremamente importante, assim, tipo, não tem como, não existe Overloader se não existe esse apoio direto da comunidade, né, esse apoio financeiro. Tanto é que a gente até atualizou nossa campanha de financiamento coletivo enquanto a gente estava lançando os episódios, para a gente dar um enfoque maior, para a gente apresentar isso como algo realmente importante. A gente começou a oferecer até um episódio exclusivo só para apoiadores, até para tornar mais interessante até para o próprio público, né, em apoiar, ter uma recompensa direta, né, pelo dinheiro que ela está depositando ali todo mês, né, como uma assinatura mesmo. E não apenas só pelo carinho que elas têm pelo nosso trabalho, né? Então a gente tentou até dar um boost e tem funcionado super bem, está sendo muito legal. E as pessoas, de fato, tem muita gente que aparece apoiando, dizendo isso daqui é pelo primeiro contato, né? Então é algo que serve para a gente, assim, como não apenas como um reconhecimento, mas mais uma validação mesmo, né, de que, poxa, as pessoas gostaram, né, do conteúdo, elas estão consumindo conteúdo, elas estão vendo a importância do conteúdo e elas querem contribuir com isso, né, de alguma forma, né. Então, esse sentimento é bem importante para a gente. É claro que a gente também tem uma intenção de monetizar, de encontrar patrocínio, né? É um conteúdo que ele não é muito fácil de ser vendido, digamos assim, porque ele não é um conteúdo tão comercial. Sim. Ele é um conteúdo que ele é muito focado em história, né? Em recontar esse passado de uma maneira mais aprofundada, tocando em alguns assuntos um pouco delicados às vezes. Então, é um podcast difícil de vender, assim, de você envelopar com uma marca, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente tentou e a gente vem tentando, inclusive. Não é uma coisa que a gente fechou as portas para isso, não, né? Porque, enfim, é um conteúdo caro que você não consegue... Se a gente não tem justamente essa base financeira, esse aporte, a gente não consegue produzir, né? Então a gente sempre olhou para esses dois lados, né? Justamente o lado do financiamento coletivo, que de fato é o que garante a existência, a permanência, a continuidade do Overloader, e também nesse lado da publicidade, que acaba sendo inevitável para qualquer produtor de conteúdo, para qualquer jornalista, né? O jornalismo ele é baseado nesse tipo de contrato comercial, não tem muito como fugir, né? E a gente tenta fazer um apanhado, assim, das duas coisas, né? Quando funciona, obviamente, porque nem sempre você consegue financiamento quando você está produzindo um conteúdo que não tem esse lado comercial tão descarado, assim. Sou Sampaio, olha, realmente é uma extrema felicidade tê-lo aqui conosco para falar sobre o primeiro contato, mas infelizmente o tempo é nosso inimigo porque o relógio corre impiedosamente. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria
que o senhor convidasse as pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo a acompanhar exatamente este seu importantíssimo documento chamado Primeiro Contato, produzido aí pela Overloader e capitaneado pelo senhor magistralmente. A palavra é toda sua, fique à vontade, convide a todos sem exceção. Sim, o Primeiro Contato ele é um podcast documental, ele tem esse formato narrativo. Eu me baseei muito em podcasts que eu estava consumindo nos últimos anos, né, como o Caso Evandro, que é um podcast fantástico. O Primeiro Contato ele não tem crime, né, um crime policial, digamos assim, né, essa veia policial do Caso Evandro, que eu acho que é o podcast de narrativo, assim, documental mais conhecido no Brasil atualmente, mas ele tem polícia aí, em alguns momentos. Ele tem também seus barracos, ele tem momentos de tensão. E eu faço... o que eu faço ali é justamente contar uma história. Então, eu estou mais preocupado em contar uma história legal, interessante, que seja bem construída, do que só ativar as memórias nostálgicas das pessoas que viveram aquela época, né? E que tiveram computador nos anos 90, que não foi muita gente, na verdade, se a gente parar para... Eu já começo o podcast com essa informação, né? Apenas 10% das pessoas em 2001 tinham um computador em casa, aproximadamente, eu acho que era 13%. Então, minha função ali é contar uma boa história. E eu acho que eu tenho conseguido, justamente porque eu encontro esses personagens, acabo destrinchando essas histórias, vendo as conexões, e daí tem todos uns arcos narrativos. É uma história gostosa de ouvir. Uma outra inspiração minha também foi a série Halt and Catch Fire, uma série que está disponível no Globoplay aqui no Brasil. É uma série que conta justamente a história de uma empresa que a gente pode pensar que é a Compaq, né, nos Estados Unidos, que construiu um computador, um clone do IBM. Isso gerou também uma série de problemas para eles, e daí, enfim, tem toda essa questão do desenvolvimento da tecnologia, né, ali nos Estados Unidos no contexto dos anos 80, e eu trago um pouco dessa vibe, né, de conflitos corporativos, dessa coisa do nosso cenário de tecnologia aqui no Brasil, e com a nossa linguagem, com a nossa cara, com a nossa história, né? Mas ainda pegando um pouco dessa carga do drama ali da série, né? Que é uma série de ficção, no meu caso aqui é vida real, mas tem um pouco disso, né? É para ser divertido também, é para ser gostoso de ouvir. Então tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que é um documentário, que é registro histórico, ele também é um conteúdo, uma história legal, uma história gostosa de ouvir. Com momentos engraçados, com momentos bonitos, com momentos... a gente vai ter momentos ainda bem sensíveis, assim... episódio 8, eu acho que as pessoas vão acompanhar com o lencinho do lado, porque eu ouvindo, pelo menos, ouvindo assim, a audição, né, do episódio que a gente editou, ficou muito bonito. Enfim, é uma história bem longa, né? São 12 episódios. O 12º episódio provavelmente vai sair lá para outubro. E agora a gente vai tá publicando, né, os episódios bônus só com relatos dos ouvintes, porque também é um podcast que ele desperta muitas memórias. E a gente tem recebido, né, nos últimos meses, muitos relatos dos ouvintes de seus primeiros contatos com computadores, né, as histórias que as pessoas se lembraram ali, e é muito interessante perceber como também está muito relacionado à família, a outras pessoas, né, não é só pessoa e máquina, assim, tipo, são histórias muito sensíveis, muito humanas. Isso ficou muito claro nesses episódios bônus que vão ser colocados ali justamente nesse ato entre a primeira parte e a segunda parte do documentário. E eu acho que é isso, é um podcast feito com muito, muito carinho, assim, muita atenção aos detalhes, a trilha sonora, tudo, assim, a pesquisa, tudo foi muito bem trabalhado. É uma grande produção, assim, um podcast, eu acho que você não... um podcast bastante único, né? Você não encontra nada muito parecido aqui no Brasil. É ímpar, inigualável, inconfundível, excepcional e, ainda por cima, obrigatório. São esses os adjetivos com os quais eu me atrevo a descrever, então, Primeiro Contato. Os links estão aqui na tela ou estão aqui na descrição do episódio no podcast, mas eu agradeço novamente pelo seu tempo, Sr. Sampaio. Peço que o senhor, então, gentilmente se despeça do público que nos acompanha. Bem, eu agradeço muito o convite pela entrevista. Fico muito feliz também com as suas palavras. É sempre muito gostoso ouvir esses elogios e perceber também como o podcast está
reverberando nas pessoas, né? Eu fico muito feliz por tudo isso. Eu agradeço de novo. Bom, você acompanhou o bate-papo, sem sombra de dúvida, excepcional e, novamente repito, obrigatório com o Henrique Sampaio, porque, afinal de contas, é da natureza do Pop Fan conversar com pessoas ímpares, com ideais e também histórias maravilhosas para você que está aí do outro lado. A gente se vê em breve. Mais um episódio do Pop Fan Entrevista. Edgar Borges, agradeço. Até logo. Fui!